Um hino que estávamos acostumados a ouvir quase à exaustão em Jogos Olímpicos não será tocado agora em Tóquio, entre 23 de julho e 8 de agosto. Isso se a Olimpíada acontecer mesmo, né? A Rússia foi banida dos Jogos de Verão em Tóquio e dos Jogos de Inverno em Pequim em 2022. A proibição foi imposta como punição à Rússia por fornecer às autoridades globais, aquelas autoridades que cuidam do sistema antidoping, dados de laboratório adulterados que poderiam ter ajudado a identificar fraudes com drogas. Atletas russos estão proibidos de competir em grandes eventos internacionais sob a bandeira do país e com o hino do país até o final do ano que vem. O Comitê Olímpico Russo anunciou que a música usada nas cerimônias de premiação com atletas do país será um fragmento do concerto para piano e orquestra número 1 do compositor russo Tchaikovsky. E o hino da Rússia é justamente um hino cheio de curiosidades. E sobre essas curiosidades, sobre todos os hinos russos, e são muitos, nós vamos conversar agora com o professor Tiago José Berg, que é autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. Não é só esse, não. Daqui a pouco eu mostro outro best-seller do professor Tiago, mas é sobre esse aqui que nós vamos conversar. Tiago, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Novamente, fico muito feliz pelo convite e hoje vamos contar um pouquinho mais aprofundado a história dos hinos da Rússia. Vamos começar. Qual foi o primeiro hino da Rússia? Quando a Rússia ganha um hino? Bem, logicamente, o conceito de hino nacional ele nasce no século XIX, mas curiosamente, o primeiro hino da Rússia foi o hino nacional britânico. Como assim? Isso mesmo. É engraçado que naquela época o hino britânico, chamado God Save the King, né? Hoje nós temos God Save the Queen. Isso é uma história também interessante. Quando muda o monarca na Inglaterra, se é o rei ou se é a rainha, muda-se a letra do hino. Então Uhum. é interessante. Aquela época era God Save the King, né? Deus salve o rei. E essa música era muito popular. Vários estados da Alemanha, na Suíça, até em regiões dos Estados Unidos e mesmo na Rússia, a melodia do hino britânico era conhecida e executada. E era feita uma adaptação da letra em inglês para uma letra em russo, que foi feita por um autor chamado Vassily Zhukovsky, isso em 1815 a 1817. Então, esse hino se tornou muito popular e era usado como hino nacional da Rússia, dado a assimilação do rei, né, para o czar. Mas era Mas alguma coisa daí, como God Save the Czar? Alguma coisa assim? Não. era Deus salve o czar. E aí foi feita uma adaptação à letra, porém logo o pessoal percebeu que não, o czar precisava ter um hino à sua altura. E não você usar o hino britânico, porque isso começou a causar confusão, né? Vai ter um evento diplomático lá, entre França e Rússia, toca-se o hino britânico, então aí começou a ficar complicado. Claro que você tinha muitos hinos patrióticos, mas aí em 1833, um príncipe chamado Alexei Lvov, ele compôs uma música e foi adaptado a letra do Vassily Zhukovsky para mesmo uma canção chamada Bože Tsaria Rani, Deus salve o czar, agora com uma música russa. Essa música ela tinha um tom mais religioso, como era ah, a Rússia ortodoxa, né? Então essa tradição da Igreja Ortodoxa, ela passa também aos hinos. Os hinos têm um caráter bem religioso essa época, e ela acaba se tornando o hino oficial da Rússia Imperial até a Revolução Russa em 1917. Então, Aí Deus não salvou o Czar, né? Aí não teve é, jeito. não teve jeito. Não salvou o czar e também não salvou a letra do hino, que logicamente, dado a Revolução Russa, o que aconteceu? Bem, agora tem que se fazer um novo hino nesse período de transição,
Mas o que aconteceu, assim como aconteceu no caso do Brasil, quando foi proclamada a República, o primeiro hino cantado da Revolução Russa foi a Marselhesa, o hino nacional da França. Curiosamente, o hino francês ele era também muito utilizado porque ele era o hino dos revolucionários no século XIX. Uhum. Então, era muito comum que se executasse a Marselhesa não só como hino da França, mas como hino de todas as revoluções, né? Agora, o que aconteceu? A Marselhesa não ia ser cantada em francês na Rússia. Então, foi criada uma letra chamada Marselhesa dos Trabalhadores, adaptada por Piotr Lavrov. Então, essa letra do hino francês em russo, ela foi usada no período em que você tem ali desde a queda do czarismo, em fevereiro de 1917, até mais ou menos a Revolução de Outubro. Aliás, também causava muita confusão e, de certa maneira, muitos russos na época, revolucionários, achavam que, por ser um hino estrangeiro também, isso ia dar muito problema e era considerado até um hino burguês, né, por alguns, embora tivesse o seu caráter revolucionário. Bem, qual foi a solução, então, a partir daí? Foi um período muito assim caótico e não dava tempo de você criar um concurso para criar um hino de fato, e foi adotada a canção do Eugène Pottier com a letra de Pierre de Guettier, da Internacional Comunista, né? Só que aí, claro, como eles eram um era francês, outro era belga, né? Se adotou uma nova letra em russo que foi adaptada de uma tradução feita por Arkady Yakovlevich Kots em 1902, e a partir daí a Internacional Comunista, com letra em russo, fez parte do primeiro hino, que era o hino da União Soviética, quando ela foi formada em 1922. Então o hino foi adotado oficialmente. Logicamente, a ideia era, quando da Revolução Russa e a formação da União Soviética, que essa melodia que tinha um caráter, né, internacional, da vitória, né, dos ideais do socialismo, do comunismo, se espalhasse pelo mundo. Então, essa esperança de que a Internacional também se tornasse um hino de outros países do mundo. Porém, Embora o russo do professor Tiago seja muito bom, eu não estou pedindo para ele cantarolar nada aqui, porque todos esses hinos citados por ele, nós colocamos links aqui na descrição do vídeo para você ouvir depois, né? Ele está contando a história e depois, se a sua curiosidade for bastante grande, como a minha é, todos os hinos citados por ele vão ter aqui links na descrição do vídeo. Não dá para ficar tocando os hinos aqui, senão a entrevista pega o programa inteiro, mas todos vão estar aqui. Bom, aí a gente está na União Soviética, está tudo bem, já tem o hino. E o que acontece depois? então, porém, como nós sabemos, acontece a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos lá um período, Hitler invade a União Soviética, há uma resistência muito grande dos soviéticos, inclusive o comando sob Stalin, e quando os soviéticos conseguem dar a reviravolta no Terceiro Reich da Alemanha e começam a chegar próximo a Berlim, Stalin já percebe que aquele hino que era a Internacional Comunista, ele não motivava tanto as tropas soviéticas. E daí ele percebe o seguinte: olha, não, precisamos fazer um novo hino que mostrasse esse caráter da União Soviética. E daí surge a ideia de se adaptar a uma música que foi feita por Alexander Alexandrov. Originalmente era considerado o hino dos bolcheviques, ele fez em 1939. Mas a música ela tinha um caráter interessante para ser transformada em hino. Aí foi feito um concurso, uma adaptação dessa letra, que foi feita por dois poetas, Sergei Mikhalkov, guardem esse nome, nós vamos falar muito dele depois, e Gabriel Registran,
que foi feita a letra em cima dessa música do Alexandrov para o hino soviético. Quando o Stalin morreu e depois o Nikita Khrushchev assumiu o poder na União Soviética, a letra foi alterada na década de 1970 porque ela citava o nome de Stalin. Aí trocaram Stalin por Lenin. Há uma curiosidade em torno do hino soviético, Marcelo, que assim, ah, dizem, né, que alguns compositores foram convidados para fazerem a música do hino soviético, né? Dentre eles, dois compositores clássicos, o Dmitri Shostakovich e o Aram Khachaturian. Porém, dizem que eles não aceitaram. Outras versões dizem que, na verdade, eles fizeram essa música para o hino, mas não agradou tanto a Stalin. Inclusive, uma outra música que era candidata a ser o hino soviético, ela é a música feita por Boris Alexandrov. Era uma música muito bonita, ele perdeu, mas não deixou de ser um hino. A música de Boris Alexandrov virou o hino da Transnistria. Eu lembro bem, você já explicou aqui. Vou colocar o link também para quem quiser conhecer. Ele não é considerado um país, né? Sim, Eles tentaram independência. sim, eles ainda tentam independência. É uma região da Moldávia, que também foi, fazia parte da União Soviética na época, hoje é um país independente. A Moldávia fala romeno, e a Transnistria é uma pequena faixa de terra junto ao rio Dniester, que tem fala russa, e inclusive busca a independência, e é o único país hoje do mundo que tem a bandeira ainda que apresenta a foice e o martelo, É como isso. aquela do estilo soviético. Lembrei da história. Bom, vamos Então, voltar para o hino, não vou desviar o assunto. É que eu isso, vamos lembrei que lá. você já me contou essa história. Uhum. Bem, o hino soviético, então, ele continuou até o fim da União Soviética. Em 1991, ah, quando houve a dissolução da União Soviética e as suas repúblicas, o hino não fazia mais sentido. Então, Boris Yeltsin e a Duma da época adotaram uma música do século XIX que dizem que foi a vice-campeã na escolha do hino, da música do hino, que era lá o Deus Salve o Czar, o Bože Tsar Rani, que era do Mikhail Glinka, e era chamada de Canção Patriótica, Uhum. embora não tinha letra. O nome era Canção Patriótica e não tinha letra, mas isso não impediu os russos, e entre 1991 e 2000, a, a Duma recebeu, né, que a Assembleia Russa recebeu mais de 6.000 propostas para se colocar uma letra nessa música do hino. Na época, apenas Espanha, Bósnia-Herzegovina, San Marino e Rússia eram hinos sem letra. E o que aconteceu? Nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, Putin estava assistindo, ele já se tornou presidente da Rússia naquele ano, e ele estava assistindo os jogos e ele percebeu que assim os atletas não estavam tão empolgados quando venciam as competições em cantar, quer dizer, em ouvir o hino russo, né? Não tinha uma letra. E embora já tivesse até um projeto de lei quase que aprovado para colocar uma letra naquela composição do Glinka, ah, é, Putin decidiu, convenceu inclusive a Duma que era preciso trocar o hino da Rússia. Então, no final de dezembro, inclusive fizeram uma pesquisa nas ruas e 49% dos russos tinham a melodia do hino soviético como uma lembrança. Talvez alguns boas, outras talvez ruins, mas o Putin decidiu que aquela música deveria ser restaurada como hino nacional da Rússia. E depois foi colocada uma letra. E quem que ele convidou na época para escrever a letra? O mesmo autor que havia escrito o hino da União Soviética, o Sergei Mikhalkov, ou Mikhalkov.
E daí, Mihalkov fez uma adaptação à letra do hino, trocou algumas coisas que não faziam mais sentido, né? Inclusive, agora a menção da palavra Deus, a, a ideia do foco no território da Rússia, no povo russo, e a partir daí a letra passou a vigorar. Inclusive, a primeira transmissão oficial do hino da Rússia começava o hino com o badalar dos sinos, mostrando que, na verdade, não era o hino soviético, mas era o hino da Rússia, e uma Rússia agora ortodoxa, né? A religião ortodoxa é muito importante na Rússia. Então, a partir daí, esse hino, com nova letra, passou a vigorar, então, na Rússia. E, logicamente, pela questão envolvendo aí os casos de doping e tudo mais, foi proibido, então, a Rússia usar os seus símbolos nacionais nas competições olímpicas. Inclusive, é muito provável que nós não veremos a bandeira nacional russa em Tóquio, mas é provável que a gente veja a bandeira do Comitê Olímpico da Rússia. Inclusive, vocês podem ver a imagem aí da bandeira do Comitê Olímpico. Então, você tem os anéis olímpicos com as cores da Rússia, não distingue muito, mas é uma forma de se representar os atletas olímpicos em questões como essa. Por exemplo, em 92, nos Jogos de Barcelona, a África do Sul estava proibida de competir nos Jogos devido ao apartheid, mas ela usou também uma bandeira do Comitê Olímpico que tinha lá os anéis e trazia as cores da África do Sul. Então, é um recurso que esses atletas têm para poderem competir nas Olimpíadas sob uma bandeira, e não aquela dos atletas olímpicos independentes, que é a bandeira olímpica. E também a escolha do Tchaikovsky ressalta muito isso, né? Aquela música romântica russa, ele tem lá uma introdução pomposa e vai muito com a representatividade dos russos, do povo russo, né? Então, embora não se tenha o hino oficial, o Tchaikovsky promete substituir muito bem o hino da Rússia nos Jogos de Tóquio. Muito legal. Conversei aqui com o Thiago José Berg, autor de hinos de todos os países do mundo, agora vou mostrar direito aqui, e também autor desse livraço, Bandeiras de Todos os Países do Mundo. O Thiago sabe tudo, tudo, tudo. Esse aqui é um espetáculo, olha só. Eu podia achar a Rússia aqui, olha só. Cadê? Sim. Só virar a página aqui, olha só. Rússia, achei. Tá aqui, aí tem todas as bandeiras da Rússia, temos as bandeiras das repúblicas da Rússia, e tem até um encarte especial com os emblemas da época da União Soviética. Então, você tinha aqui, lá todas as bandeiras, inclusive os emblemas das repúblicas soviéticas. Então, sensacional. Tem muita gente que tem curiosidade, e são bandeiras históricas fascinantes, assim, para que a gente possa entender um pouco mais da história desses países, né? Então, é bem legal porque esses detalhes, muitas vezes a gente não percebe, né? E as bandeiras, elas têm bandeiras, inclusive, que tem uma pequena ou outra alteração de uma para outra. Então, eu convido o pessoal a estar olhando o livro, né? Vendo essas mudanças, né? Inclusive, às vezes você tem uma sutileza que muda na bandeira, mas ela tem essa alteração. E o livro teve esse cuidado também, de ter esse registro de imagens das bandeiras atuais históricas. Muito bom. Tiago, adorei falar com você. Muito obrigado de novo pela conversa. E as portas estão sempre abertas, hein? Quando tiver algum assunto legal, é só bater, a gente abre, você entra e conta para a gente, tá bom? Ótimo, Marcelo. É isso aí, então. Nós vamos procurando aí saber um pouco mais sobre os hinos e bandeiras e provavelmente se ocorrer os Jogos de Tóquio, nós vamos ter novas histórias aí sobre hinos e bandeiras curiosas para contar no programa. É isso aí. E vamos continuar com essa questão histórica. Vamos chamar agora o professor Vard Marx. Será que ele tem algum assunto relacionado com o que contou o Tiago agora? Vamos ver o Aí Tem História.